Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, eu peguei aqui meu celular, coloquei aqui na posição de gravar, sentei, pensei sobre o conteúdo que eu queria abordar com vocês e fiquei refletindo aqui, cara. Porra, vou ter que fazer coisa negativa de novo. Sabe? Não tem nada de bom pra gente discutir hoje, será? É uma coisa engraçada, desde que não seja uma crítica, né, pra fazer uma piadinha em cima de uma desgraça. Não tem uma coisa legal? Não tem, cara. Isso é triste, mano. E tá ficando complicado. Principalmente quando você tem uma sensibilidade, né, maior com questões espirituais, né, ou de vibração de energia. E tá difícil. Confesso pra vocês que tá complicado. Eu vou ter que começar a fazer um vídeo falando mal do governo, falando mal do Bolsonaro. Porra, pensa bem, galera. Você que gosta do Bolsonaro, você que não tem muitos aqui, mas vou te dar uma ideia aqui para você falar com quem gosta do Bolsonaro. Cara, não é que a gente está aqui falando mal do governo, mal do Bolsonaro. A gente vem aqui e fala a verdade, fala a real. Eu não tenho culpa se a realidade e a verdade é tão ruim assim, né, contrastando com as ideias deles, com a posição deles. Se falar a verdade sobre o Bolsonaro transforma ele numa pessoa ruim, não é culpa minha, é culpa dele, cara. Exclusivamente dele. Sobre o coronavírus, é interessante que o Bolsonaro fez um último pronunciamento, e eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, e eu não sei se ele já fez outro pronunciamento, dizendo o que ele disse antes, ou falando uma coisa e fazendo outra, não sei. Não dá para confiar na palavra do Bolsonaro, não dá para você colocar algum tipo de credibilidade, não dá para você montar uma opinião ou esperar algum tipo de comportamento, né, quando o Bolsonaro está fazendo declarações ou opinando pelo Twitter. Não dá, porque ele muda de uma hora para outra, de um segundo para o outro, vai de acordo com a necessidade dele por likes, por compartilhamentos, por gente fazendo sinalzinho de arminha com ele, gritando mito. Aonde der mais ondinha, aí ele vai. Então não tem uma estratégia, não tem uma política de governo, não tem um programa, não tem porra nenhuma. Talvez por trás dele as pessoas que comandaram esse fantoche aí, talvez tenham nossos interesses, seus programas. Mas ele mesmo, cara, então não dá pra você confiar nas declarações do Bolsonaro. Isso é fato. Não é uma opinião minha. É o que acontece. Muitas vezes ele fala uma coisa e faz outra. Ou às vezes ele fala uma coisa e logo depois ele vem e diz o que ele falou antes. E aí minutos depois ele volta atrás mais uma vez. Então, cara, é uma confusão que é melhor você ignorar, às vezes. E ele fez esse último anúncio, né, falando de uma maneira um pouco mais polida, mais política, mais fingida, né, sobre o coronavírus, sobre o comportamento do governo. Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Mas agora estamos diante do maior desafio da nossa geração. Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. Me coloco no lugar das pessoas e entendo suas angústias. As medidas protetivas devem ser implementadas de forma racional, responsável e coordenada. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. Não me valho dessas palavras para negar a importância das medidas de prevenção e controle da pandemia, mas para mostrar que, da mesma forma, precisamos pensar nas mais vulneráveis. Porra, eu não entendi nada, né? Porque eu tava pronto para criticar o Bolsonaro ou vir aqui fazer algum tipo de piadinha, né, sobre alguma bobagem que ele falou. E no último pronunciamento ele foi um cara mais político.
E até me assustou. Sim, eu fiquei surpreendido. Porque sobre o coronavírus, até agora o Bolsonaro é o alucinado da história. Sabe? É o criminoso que está indo na contramão do mundo inteiro. Não é que ele está indo contra governos esquerdistas ou ideologias contrárias, não. O mundo inteiro, independente da posição ideológica, de partidos, né, dos objetivos, não importa. Qualquer lugar do mundo, se você observar os principais dirigentes, as autoridades, os governantes, todo mundo está preocupado com o coronavírus, tem uma posição de cautela, está adotando medidas para conter o avanço da epidemia, para tentar salvar a população. E o Bolsonaro é o único cara que vai contra isso. É o único cara que, por mais que ele fale para você, não, eu tô vendo a vida do povo aí, mas se morrer uns 5, 7 mil aí, como diz o meu amigo necroempresário lá, tudo bem. Ele vai morrer só os velhinhos? Não tem problema. Quem não quiser sair pra rua para se expor é porque é covarde. Quer dizer, não tem como você confiar na palavra de um cara desse. Então o mundo inteiro repercute sobre o Brasil hoje e sobre o Bolsonaro a respeito disso. É um louco no poder. Você pega as principais revistas, jornais, né, todo mundo falando contra o Bolsonaro. Realmente ele mudou a imagem do Brasil perante o mundo. Hoje a gente é título de piada dos caras lá fora, dos gringos, é de muita crítica e de como não fazer. A gente é um exemplo de como não agir, de como não governar. Sabe? É ridículo, mas é o que aconteceu com esse governo aí. E o Bolsonaro sempre teve essa posição, pelo menos até agora, de ir contra medidas de contenção da pandemia. Ele sempre negou que existisse uma pandemia, né, com aquela piadinha dele de que é uma gripezinha, um resfriadinho, né, minimizando a coisa, ignorando, ou transformando isso numa conspiração fantasiosa. Então, é contrário a tudo, inclusive até o comportamento do seu próprio ministro da Saúde. O Bolsonaro chega ao ponto de tentar sabotar seu próprio ministro, porque o seu ministro está tentando, né, o Mandetta está tentando fazer a coisa séria. Está seguindo o exemplo do mundo, está observando as experiências em outros lugares que também foram atingidos e está tentando adotar uma estratégia para o Brasil. Né? Eu não estou falando da pessoa Mandetta, se ele é um deputado canalha. Não, estou falando do ministro da Saúde, que eu acho que no governo hoje é o único cara que não fala bobagem. Pelo menos não no momento. De vez em quando ele é pressionado pelo governo, ou pelos filhos do Bolsonaro, ou pelos generais, e ele volta um pouco atrás na sua posição, como, né, ficar reticente de concordar ou não com a quarentena, mas você percebe que quando ele volta atrás, ele está contrariado. E eu acho que bate a voz na consciência dele, ou ele vê alguma circunstância próxima, e ele já imediatamente ele desdiz o que ele foi obrigado a dizer minutos antes. E então ele está de acordo com medidas extremas para conter, né, o avanço da epidemia. Mas se o presidente da República, que é o patrão dele, é contra o cara, quem é que está errado? Sabe, o presidente é maluco, cara. É doido. Né? Todo mundo já entendeu que a preocupação maior do Bolsonaro é o agravamento da crise econômica que ele mesmo causou. Ele tem lá um plano A de tentar jogar a culpa no colapso econômico nos governadores e no coronavírus. Né? E não dá para entender, porque ele quer jogar a culpa no coronavírus, que criou a crise econômica. Mas ele não acredita no coronavírus. Então ele quer jogar a culpa nos governadores que acreditaram na fake news do coronavírus. Mas a culpa não é dele. Como se a gasolina não tivesse explodindo dias atrás, o dólar não tivesse batendo R$5, né? Como se todo mundo tivesse bem economicamente no Brasil e aí veio essa tragédia do coronavírus. Ou a sabotagem dos governadores aí, com essas medidas extremas aí para conter uma fantasia. É assim a cabeça do Bolsonaro. Então ele está preocupado com isso, porque ele sabe que vai ter um colapso econômico, vai ter uma grave crise. A gente já estava nessa grave crise, então vai piorar ainda a situação. E ele tem medo de ficar com a culpa de tudo. Já está se fazendo de vítima nesse momento. Não foi eu tentei consertar, tentei priorizar a economia. Só que, cara, é chato, né? Quando você tem vidas em jogo, você vê um governante priorizando a economia. Né? E falando isso publicamente, assumindo essa posição, né? Com declarações, com, né, decretos. A prioridade do Bolsonaro é a economia, que se dane o povo. Quem ficar vivo, né, que acredite que deu certo com ele. É mais ou menos isso. Ou que acredite que a culpa não foi dele. Então, para manter essa posição é complicado. Porque a população olha e fala, pô, esse cara não tá nem aí pro povo. O cara tá de olho na economia. Ele tá de olho na faixa presidencial. Então não dá para confiar nesse cara. Se você perde a confiança no presidente, ele tem que cair. Na verdade, ele tem que renunciar.
que eu duvido muito, né? Mas o que acontece ali é que ele já entendendo essa situação, então ele tem sim a prioridade na economia, que se dane a vida do povo, mas ele não pode falar isso publicamente. Então o que ele faz? Bom, vou minimizar a situação, vou contornar, vou enganar esse povo. Basta eu dizer para eles, principalmente para minha militância idiota, de que não é nada disso essa pandemia. Que é uma fake news, que é uma fantasia, que está muito exagerado, que ninguém está morrendo e quem morre é o Zé Povinho, o tiozinho, o doente, e você que vota em mim, trabalha para me sustentar, não vai morrer. Vai para a rua trabalhar e se morrer a gente coloca outro no seu lugar. É mais ou menos isso. Por isso que ele minimiza, por isso que ele menospreza o risco da pandemia, a gravidade da situação. Para ficar de acordo com a primeira parte da posição dele, que é priorizar a economia. Entende isso? Então você tem que acreditar que não é nada demais o coronavírus. Outra coisa é que ele defende muito a posição e as necessidades dos grandes empresários, novamente, de acordo com a sua ideia de priorizar a economia. E o grande empresário hoje está preocupado, não em perder muita grana, né, porque eles têm muita grana estocada e qualquer coisa o governo socorre eles. O grande empresário está preocupado do povo perceber que não precisa deles, que não depende do grande empresário. De repente o tiozinho está em casa e começa a pensar, peraí, faz um mês que eu não como nada no McDonald's e por isso eu não morri ainda? Pô, devia estar morrendo, né? Devia estar passando mal, mas não morri. Aí o outro pensa, pô, faz um mês que eu não compro nada naquela loja de bugigangas, tipo Americanas, ou a loja Zavan, tipo uma lanterna que acende quando você coloca a mão nela. Tipo uma coisa totalmente inútil, que você não precisa, mas tá lá vendendo e é importado e tal. De repente a população começa a pensar, porra, mas eu não precisava daquilo. Eu não morri sem comprar essas coisas, sem ir ao shopping. E o empresário está preocupado com isso, de você perceber que não precisa deles. É a mesma coisa dos pastores. De repente o pastor está lá tudo bravo contra a quarentena, isolamento social. Por quê? Porque o fiel está em casa hoje e está pensando, pô, não paguei o dinheiro do pastor esse mês. E até agora Jesus não mandou me matar? É isso. O pastor está com medo disso. Então ele está preocupado. Eu preciso se o fiel perceber que mesmo sem pagar, né, o tal dízimo, pagar o dinheiro do pastor, Deus não matou ele, como o pastor disse que ia acontecer? Essa é a preocupação. O que me chamou a atenção, né, no posicionamento da última declaração do Bolsonaro foi que ele deu uma recuada. Alguma coisa mudou, como ele mesmo disse dias antes. Porque ele tinha dito que alguma coisa mudou na OMS, que tinha falado, né, na figura do seu presidente, que tinha que reconhecer as necessidades econômicas do povo. E aí ele distorceu, cortou a fala, editou, colocou lá, né, nas suas redes sociais e usou em discurso, né, para apontar que a OMS voltou atrás na sua posição, né, de apoiar a quarentena, isolamento social, e que está entendendo que tem que também dar valor à economia, né, como o próprio Bolsonaro faz, priorizar a economia sobre a vida. E aí ele é editado a coisa, é fora de contexto, é cortado, porque no mesmo discurso do presidente da OMS, ele diz que, independente de observar essa economia, ele também reconhece que é necessário medidas vigorosas de contenção. E para conciliar isso com as necessidades econômicas do povo, cabe ao governo, a cada governo, diante das suas circunstâncias, né, dar essa condição para o povo ficar isolado para sobreviver. Tem as necessidades econômicas, todo mundo reconhece isso. Mas é obrigação do governo, com políticas públicas, políticas sociais, dar assistência para o povo nesse momento. E o Bolsonaro diz, cortando a história, de que, tá vendo, ele reconhece a necessidade econômica, mas não fala o resto do texto. E aí ele foi esculachado na internet, todo mundo perturbando ele, colocando um monte, né, de postagens dizendo que ele distorceu a fala, que é uma fake news. E aí obrigou, inclusive, o presidente da OMS a dar um puxão de orelha no presidente do Brasil, dizendo, você não está dizendo a coisa que eu falei. Praticamente o presidente da OMS disse, Bolsonaro mentiu. Distorceu a minha fala para ficar de acordo com as suas alucinações malucas aí. E aí ele foi fazer um novo pronunciamento e eu achei que ele ia fazer isso. Ia fazer mais um monte de fake news, acusações, atacar a Globo, atacar os governadores, atacar o PT, lembrar do Lula. Eu não sei, pensei que ele ia fazer essas loucuras dele aí. Né? Dizer que vidro blindado impede, né, a transmissão do vírus. Eu não sei. Ele ia falar alguma idiotice dessa daí. Tá? Mas não. Ele foi um cara totalmente esquisito na live lá,
no seu pronunciamento, né? E eu achei aquilo esquisito, bem fingido, né? Bem teatral. Dá para perceber que não é o Bolsonaro. Tanto que agora mesmo, a gente já não confia no que ele fala quando ele está se mostrando ele mesmo. E agora que não dá para confiar mesmo. Ele está fingindo ser outra coisa. Não encaixa, sabe? Não faz sentido.